Ontem eu mandei um áudio aqui no grupo falando um pouco sobre processos. E o que eu quero explorar nesse vídeo? Duas das principais etapas de um processo de venda. O cliente ele vai chegar até você com dois questionamentos, com dois pontos que têm uma relevância gigantesca para a tomada de decisão dele. O primeiro, quanto? Obviamente que você que chegou até aqui quer uma forma rápida e eficiente de apresentar esse quanto para ele. Mas existe uma outra pergunta que tem o mesmo peso do quanto vai custar o projeto dele. É quando esse projeto será entregue. Quando você pegar esse cliente e conseguir passar para ele dentro de um processo, porque a planilha ripada tem essa proposta. A proposta da planilha ripada, cada uma dessas colunas, cada uma dessas linhas tem uma proposta comercial. E vale ressaltar, eu vou lembrar disso até a conclusão desse curso, inclusive nos eventos que a gente vai fazer. O objetivo da planilha ripada é potencializar as suas vendas de uma forma saudável. E o que é uma venda de uma forma saudável? Uma venda mais próxima da próxima venda. O fato de você seguir o roteiro de como apresentar um orçamento vai agregar muito conhecimento para ele. De fato, vai subir o crivo dele de exigência quando visitar outras empresas. Mas dentro do processo de venda, você precisa ser muito claro na hora de orçar todo o projeto dele, para que ele faça o quê? Internalize, como eu disse no começo desse vídeo, internalize tudo que foi orçado, como que foi orçado, entenda isso para ter o sentimento de gratidão contigo e conclua essa etapa. Ele já absorveu os 92.790. Isso já está dentro dele. Na cabeça dele, ele precisa pensar o seguinte: bom, tenho uma conta de 92 mil a ser paga. Aqui está. Existe um receio de algumas pessoas de expor esses valores. A planilha ripada, diferente de outras planilhas, diferente de outros sistemas, ela entende o público dela. O cliente, você pode ter receio, mas o cliente não tem receio de ver esse valor. E é exatamente por isso que o valor fica aqui em cima. É exatamente por esse motivo que o valor fica no cabeçalho. A ideia é que o cliente veja primeiro o valor. Eu não quero passar por um processo chato com ele para ele falar, tá, mas eu quero saber quanto que é. Eu já quero sanar esse mistério, né? Sanar essa curiosidade dele para que depois que eu passe esse valor, eu consiga ter a mente dele limpa para conseguir explicar todo o processo e concluir com muita eficiência, com muita clareza, essa etapa desse processo. Por quê? Porque na sequência eu vou iniciar um outro processo, uma outra etapa. Quanto? Está concluído. Quando? Esse é o cronograma da planilha ripada. Esse cronograma ele está configurado com o processo de fabricação da WeHome. Esse cronograma ele é completamente ajustável para qualquer tipo de empresa. Então, dentro do cronograma da WeHome, e assim que eu terminar esse vídeo, eu vou te mandar a cópia desse documento. O cronograma, quando você materializa essas etapas para o cliente, você transfere ele realmente do sonho para a realidade, que é a casa dele pronta. Só que o que nós queremos, o que nós, WeHome, eu, Stevens, busco, é não só que ele realize o sonho dele. Você que está comprando essa ferramenta também tem que realizar o seu sonho. Chegar numa mesa e fechar com naturalidade um contrato de 6 dígitos tem que ser a sua rotina. Ter uma ferramenta que não vai roubar o teu tempo, roubar o tempo seu com a sua família, ou até melhor do que isso, ter uma ferramenta que vai viabilizar pessoas do seu convívio, na intimidade da sua casa, a sua esposa, teu filho, poderem te ajudar a se preparar e chegar numa mesa para negociar com o cliente. Esse é o cronograma da planilha ripada. Esse cronograma ele está configurado com o processo de fabricação da WeHome. Esse cronograma ele é completamente ajustável para qualquer tipo de empresa.
Então, dentro do cronograma da WeHome, e assim que eu terminar esse vídeo, eu vou te mandar a cópia desse documento para você conseguir degustar ele, conseguir olhar, apreciar, para entender realmente o que eu estou te falando. Mas vamos lá. Elaboração de projeto, apresentação do projeto, medição fina, edição final, produção, entrega, instalação e vistoria. Seu projeto vai chegar no dia 25, 22/5. Não é assim. Existe um processo. Precisa estar claro. Eu preciso ter nele um sentimento de que ele aprendeu algo. O cronograma ele tem o poder de fazer o cliente que está aqui no sonho se transferir para cá, para a realidade dele. E como você vai fazer isso? Dentro do curso, a gente dividiu em vários módulos. E tem um módulo que eu falo sobre triagem, a triagem desse cliente. Na triagem você levanta algumas informações. E existe um roteiro para isso também. Uma das informações que a gente que a gente levanta na triagem é qual é a expectativa de entrar nesse imóvel? Qual é a expectativa de mudança? Quando você quer mudar? Qual é a data que você precisa estar nesse imóvel? E o cliente me dá essa informação antes de me ver pessoalmente. Ele me dá essa informação lá no começo. Com essa informação, o que eu faço? Eu começo a trabalhar esse orçamento. Dentro do orçamento, eu coloco aqui a data desse orçamento. Então aqui eu tenho a data do 6/2, certo? Essa data é a data que eu vou sentar com ele na mesa para apresentar esse orçamento. E por que eu sempre uso essa data e eu coloco a data da reunião, a data de apresentação do orçamento? Porque essa data starta todo esse processo. Então, o primeiro processo que está aqui, que é a elaboração do projeto executivo, vai começar dia 6/2. Esse processo vai começar dia 6/2 porque é a minha sugestão para que ele inicie nessa data. Bom, eu acabei de te mostrar o que não fazer com o cronograma. Agora eu vou te falar como fazer esse cronograma. A elaboração do projeto ela vai iniciar no dia 6/2. O período de elaboração de projeto é de 15 dias úteis. É assim que funciona aqui na WeHome. Daqui 15 dias úteis, hoje é dia 6/2, nós vamos estar, vou dar uma hipótese aqui que eu não vou fazer essa conta tão rápida, mas vamos lá, nós vamos estar perto do dia 22, 23 de fevereiro. Você vai estar aqui em São Paulo? E aí o cliente já começa a fazer essa primeira absorção, a primeira etapa. Dia 22 de fevereiro, vou estar aqui em São Paulo sim. Eu falei, legal. Por que eu estou te perguntando isso, o fulano de tal? Porque é basicamente o prazo que eu preciso para fazer essa apresentação para você. E aí eu tenho eu tenho o segundo item, que é a apresentação de projeto. São 2 dias. É para a gente encaixar a nossa agenda, a minha agenda com a tua. E aí, nesse período aqui, eu vou precisar de mais ou menos umas 5 horas sua. Vai cair num dia da semana. Você acha ruim? Você prefere vir pessoalmente? É longe? Tem trânsito? Como que funciona? E o cliente começa a se organizar. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Você está fazendo contas, mas não são mais contas de valores. Você já absorveu esse valor. Você, como cliente, já absorveu, você já entendeu. Porque essa daqui é conteúdo de uma outra aula, obviamente, que é um processo de apresentação do orçamento. Mas nesse processo de apresentação do cronograma, ele já esqueceu os 92 mil reais. Ele só está pensando na agenda dele, como que vai ser. O cronograma, ele não sobrepõe, uma fase não sobrepõe a outra. Então existe um processo dentro de outro processo. São pequenos processos, certo? Então, depois da elaboração do projeto, vem a apresentação, depois a medição fina. E aí eu entendendo essa urgência dele, se a urgência dele está se encaixando comigo, o prazo que eu sugeri para ele ali, de dia 6/2, que é esse prazo aqui, já está validado. O que é esse prazo? É o prazo que começa a correr o cronograma. E qual é o prazo que começa a correr o cronograma? A data de assinatura do contrato. É isso que você precisa entender, que esse contrato, esse documento dentro do seu contrato tem o objetivo de internalizar no seu cliente a data de fechamento do contrato. E eu sempre digo uma frase muito valiosa. A melhor data de fechamento do contrato é sempre hoje. Então, como que você consegue trazer isso? Materializando essas datas com os eventos que vão acontecer, fazendo ele imaginar e se programar para isso. Depois que você concluiu
a parte orçamentária, essa ferramenta foi feita com base em muito conhecimento. Mas depois que eu coloco todos esses ambientes e todas essas peças e coloco a data desse orçamento, essa ferramenta ela conta com um menu e nesse menu tem um botãozinho, que é um calendáriozinho aqui, talvez você consiga ver. Mas eu vou compartilhar esse documento aqui com vocês também. Esse calendáriozinho aqui, você vai ter que fazer um processo de clicar nele. Parece cômico, mas é isso mesmo. Você vai clicar nesse calendário e essa ferramenta vai calcular exatamente com todo o volume de produção e te entregar os prazos. Stevens, os prazos que você colocou não são reais para mim. Eles não funcionam. Aqui dentro desse botãozinho aqui, dessa engrenagem, que vai estar no documento, essa engrenagem aqui no cantinho, você vai configurar as etapas. De repente, o meu processo é menor que o seu, ou é maior, ou as minhas datas, os meus prazos não se encaixam com o seu. Você vai editar cada um deles para já ficar configurado. Para quando você for fazer um orçamento, você conclui o orçamento e você manda gerar o cronograma. É assim que você vai concluir a transição do seu maior receio, talvez, né? Que é apresentar um valor ou um volume de grana para esse cliente, para quando que isso vai acontecer. Talvez ele não deixe tão claro para você que ele tem essas dúvidas. O seu papel é deixar essas informações claras para ele. Isso sim vai fazer de fato que você pare de sonhar com a vida perfeita e comece a construí-la. Fazer com que isso se torne realidade. Gente, eu vou compartilhar com vocês esses documentos para vocês olharem, entenderem um pouco do que eu estou falando. E até bom para vocês já começarem a anotar as dúvidas de vocês. E no próximo dia 27, a planilha ripada, a ferramenta de orçamento mais rápida e clara que eu conheço, vai estar disponível para vocês. Quero também que aqueles que ainda não responderam a pesquisa, cliquem no link e respondam, porque essa pesquisa ajuda muito a gente a conseguir preparar cada vez mais essa ferramenta. Só para não ficar uma dúvida, tá? Não são duas ferramentas. Eu estou falando da mesma planilha com o recurso de gerar um cronograma automático para você levar para a mesa do seu cliente. Obrigado, gente. Aguardo vocês no dia 27.